A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e eu quero que você fique atento ao alerta que o pastor te dará nessa oportunidade. Pastor, não é uma reflexão? Sim, também uma reflexão. Mas eu posso destacar que é muito mais um alerta. Fique atento do começo ao fim e observe com atenção tudo o que o pastor vai te ensinar. Antes, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like aperta aí o like, para que o YouTube espalhe essa mensagem. Eu acredito que muitos serão alcançados e também vão aprender o que a palavra de Deus nos diz. E por fim, não se esqueça, compartilhe com alguém que você ama. O tema desse alerta no dia de hoje é: não aceite conversar com alguém que já morreu. Talvez alguém esteja dizendo: pastor, mas como é que eu vou conversar com alguém que já morreu? É lógico, pastor, que essa pessoa não tem como conversar com ela, ela já morreu. O que eu quero expressar é: muitos são enganados por espíritos que aparecem com uma imagem de um ente querido que já partiu, que já morreu. E são muitas as situações. Aparece pedindo vela, aparece pedindo algumas situações. Por exemplo, eu tinha uma prima, quando eu não era ainda servo de Deus, que ela aparecia para mim em sonho. E todas as vezes que ela aparecia em sonho, eu acreditava que que era ela que estava aparecendo para mim, porque a imagem era dela. Então, todas as vezes que isso acontecia, eu já sabia, alguém ia aparecer morto. E era batata, irmãos. Eu já ia até uma vizinha e falava: hoje sonhei com a minha prima. E essa senhora era a sogra dela enquanto ela estava viva. E ela já falava: então a gente já sabe que hoje vai aparecer alguém morto. Podia esperar que na vila alguém aparecia morto. Só que eu não tinha entendimento. Eu achava que era alguma intimidade com o mundo espiritual que eu tinha e que ela sempre viria me avisar. Então, são várias situações que podem acontecer e esses espíritos aparecerem. Por isso o tema da mensagem: não aceite conversar com alguém que já morreu. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Em Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 27, diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Percebam que a palavra está dizendo uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Tem pessoas que acreditam em karma, a pessoa morre, depois volta. E aqui está dizendo que a pessoa morre e ela vai para juízo. Esse negócio de ficar voltando para conversar. Em Lucas, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, é contada a história do rico e do mendigo Lázaro. Os dois morrem. Um vai
para o seio de Abraão e o outro para um lugar de tormento. O que estava no tormento, que era o rico, que era uma pessoa ruim, ele olha e diz: pai Abraão. Ele viu o pai Abraão ali no paraíso, né? No seu seio, lugar de descanso. E ele dá um grito, ele clama dizendo: pede para Lázaro molhar com a água, o dedo na água, e me refrescar aqui a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. E por estar atormentado nas chamas, ele também pede: pai Abraão, vai lá, pede para alguém avisar os meus irmãos para se converterem, para que se apeguem a Deus, para que eles também não venham para esse lugar aonde eu estou aqui. A Bíblia claramente diz, em Lucas 16, a partir do versículo de número 19, você vai ler a história e em um dos versículos ali vai estar claro, o pai Abraão responde para ele: quem está aqui não pode voltar para lá. Não pode conversar com aqueles que estão lá vivos. Que estes, os teus irmãos que estão vivos, escutem os que estão vivos, os profetas. Que ele escute aqueles que estão lá, os homens de Deus, aqueles que estão lá para pregar, os profetas. Porque morto não pode voltar para pregar para ninguém, para falar com ninguém. É isso que está lá em Lucas no capítulo de número 16. Amados, preste atenção. Uma certa feita, após algum tempo que a minha mãe havia partido, por isso eu estou dizendo, não aceite conversar com alguém que já morreu. A minha mãe, então, depois de um certo tempo, ela apareceu para mim. Ela veio na minha direção. E ali naquele sonho eu fiquei maravilhado. Foi uma visão em sonho. Eu estava com saudade da minha mãe, eu estava triste. E quando eu vi minha mãe, a alegria tomou conta do meu ser, da minha alma. E eu disse: é minha mãe. Eu fui correndo abraçá-la. Quando eu estava no meio do caminho, o Espírito de Deus disse: filho, este Espírito não é a tua mãe. Você se esqueceu do que está na palavra? Do que está lá na Bíblia? Eu disse: meu Deus. Ao homem foi dada a ordem de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Minha mãe está aguardando o tempo de Deus, porque ela morreu com o Senhor. Então chegará o dia em que ela vai participar do tribunal do Senhor, está escrito. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo, para que a gente possa dar conta do que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. É o que está escrito. Então minha mãe está guardada para juízo, para o dia do tribunal, onde os crentes vão passar. Diferente do juízo final lá no fim, que está em Apocalipse. Nós, os servos de Deus, seremos julgados para receber galardão. Mas a minha mãe está em juízo. O Espírito de Deus falou: este Espírito não é a tua mãe. Foi fração de segundos. Esqueceu, filho, do que está escrito em Lucas 16? Que aquele que está lá no mundo espiritual não tem como voltar para falar com ninguém, trocar ideia com ninguém, pedir nada para ninguém. Estes são demônios. O Espírito Santo falou: isso aí é um demônio. Quando eu estava no meio do caminho, eu olhei que o Espírito Santo me mostrou tudo isso. Em fração de segundos, eu dei uma ordem, eu disse: Espírito do inferno, em nome de Jesus, você não é a minha mãe.
Na hora, irmãos, o rosto transfigurou, deu um grito, fez um barulho com a boca e pôs as mãos para trás. E na hora se ajoelhou. Eu disse: eu te repreendo. E em nome de Jesus eu te expulso. Em nome de Jesus, saia. E na hora, irmãos, eu acordei. Deixa eu falar algo para você. Grave essa mensagem em seu coração. E que Deus possa te livrar. Porque a Bíblia diz que Satanás é tão astuto que se a gente não tomar cuidado, ele se transforma até em anjo de luz para tentar enganar os escolhidos. Mas isso fica para uma outra reflexão. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, abre os olhos espirituais do teu povo. Dê, Senhor, discernimento a cada um deles. Não permita que o inimigo, Satanás, aquele, Senhor meu Deus, que quer a nossa morte, que quer a nossa destruição, que quer que a gente fique triste, angustiado, não permita, Senhor, que ele tenha acesso, que ele possa se aproximar deste irmão, desta irmã, desta pessoa, vindo ludibriar, querendo aparecer, tomando a forma de um ente querido, de alguém que essa pessoa ama, para tentar enganá-la. Eu te repreendo, Satanás, porque você não vai enganar aqueles que estão ouvindo esta oração e esta mensagem. Pois em o nome de Jesus eu declaro que o que não é do Senhor e que toda semente que pelo Senhor não foi plantada seja arrancada agora, em nome de Jesus, da sua vida, da sua casa e da sua família. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.